pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer enorme contar com a sua presença aqui. Nesse vídeo eu gostaria de fazer uma espécie de aviso para você, ou te dar uma dica para você entender como que tudo que você está vendo hoje é um grande teatrão, e isso vai te ajudar a você ter um espírito crítico diante das informações que chegam e das informações que vão chegar e continuam sempre chegando aí, tá? Vou mostrar para vocês o que está por trás do grande teatro aí que a gente está vendo, lá fora e aqui também, e isso vai dar para você uma proteção na sua mente, para você não cair mais em lorotinha, tá? O problema é que o grande teatro que está sendo montado, ou a nova peça de teatro internacional que está entrando em cartaz agora, a gente assim poderia dizer, o Brasil é o protagonista dessa peça. E se você não entender isso que eu vou te falar, você vai estar no risco aí de comprar gato por lebre e de bater palma para coisa que é prejudicial a você, tá bom? É claro que lá no Manual de Sobrevivência 2023 a gente mergulha mais profundo nesses assuntos, porque a gente não tem as limitações de tempo e de conteúdo que a gente tem aqui. Então vem estudar conosco, primeiro link aqui embaixo, você vai fazer uma matrícula, vai estudar conosco um ano inteiro. Tem que aproveitar muito, tá? Sem falar nos livros que eu tenho separado para vocês no segundo link aqui embaixo, promoção por tempo limitado, livros maravilhosos aí. Nesse momento a gente está lendo lá com o pessoal do Clube de Leitura 2023, a gente está lendo isso aqui, ó, A Tirania das Big Tech, do senador americano Josh Hawley, tá? Uma dica que fica aí para vocês, tá? Vamos lá então, pessoal. Um dos exemplos mais recentes desse grande teatrão aí que a gente vê hoje, eu percebi numa entrevista. Esbarrei, estava olhando, dando uma olhada em conteúdo, cheguei numa entrevista de 2014 com a Condoleezza Rice. Não sei se você tem idade para lembrar disso, mas a Condoleezza Rice, ela foi conselheira de segurança nacional entre 2001 e 2005, na época do George Bush, né, o W, né, que é o George Bush o mais novo, e depois, de 2005 a 2009, ela foi secretária de Estado lá dos Estados Unidos, tá? Então foi um trabalho muito importante, inclusive ela foi substituída pela Hillary Clinton, para você entender o nível de seriedade que foi esse serviço que ela fez. Porém, nessa entrevista de 2014, dando entrevista para uma televisão alemã, ela, por incrível que pareça, ela falou para você tudo o que a gente está vendo acontecer hoje, praticamente 10 anos depois. Já estava tudo no script, já estava tudo na programação, já estava tudo na agenda. Assim foi com a Europa e assim está sendo conosco aqui com o Brasil, tá? Faz tudo parte de um planinho. Entender um planinho é importante para você não entrar em furada. O que ela disse nessa entrevista? Ela falou: nós estamos muito preocupados porque 80% das exportações de Moscou são petróleo, gás e minerais e estão indo isso vai tudo para a Europa, né? A Europa ficou dependente aí desse petróleo, desse gás e desses minerais de Moscou. Aí o entrevistador fala assim: mas se a gente interromper esse fornecimento de gás e petróleo de Moscou para a Europa Ocidental, a Europa vai ficar sem energia, né? Aí ela falou: sim, a Europa vai ficar sem energia, mas o que é mais importante, Moscou vai ficar sem dinheiro antes. Olha que interessante o plano deles. O plano deles era o seguinte: a gente vai atrapalhar a venda de petróleo e gás de Moscou para a Alemanha e os europeus, mas antes que os europeus fiquem totalmente sem energia, Moscou vai quebrar porque vai ficar sem dinheiro. Esse era o plano deles. E foi exatamente esse plano que eles fizeram agora. Só que o plano não deu certo porque rapidamente o Putin se desligou do SWIFT, ou foi desligado do SWIFT, que é o Sistema de Comércio Internacional, mas ele começou assim rapidamente a desdolarizar toda a economia de Moscou e começou a fortalecer a sua moeda, o rublo, fazendo exatamente o que os Estados Unidos fizeram muitos anos atrás, quando combinaram com os sauditas dos sauditas só venderem petróleo aceitando dólar, de maneira que todos os países do mundo, para comprar petróleo, primeiro eles tinham que comprar dólar.
Tá? Era uma compra meio indireta. Primeiro você comprava dólar, depois você comprava petróleo. Se o mundo inteiro precisava comprar dólar para poder comprar petróleo, isso fortalecia o dólar e criou o petrodólar, o dólar que não tinha mais lastro, era moeda fiduciária, moeda sem lastro, e aí agora passou a ter um lastro virtual por causa do uso da necessidade de ter que comprar o dólar para depois comprar o petróleo. O Putin fez a mesma coisa. O que ele fez? Não vou usar mais o dólar, e agora, para comprar o meu petróleo, tem que ser na minha moeda, o rublo. Então ele começou a calcar o rublo não só no seu petróleo, criando quase que um petrorublo, mas ele começou também a basear a sua moeda em outras commodities, como o ouro, por exemplo. Eles compraram muito ouro. Então esse plano de quebrar financeiramente Moscou, ao mesmo tempo tirando a energia da Europa, para vender, né? Eles estão vendendo muita energia para a Europa. Todo esse plano aí já estava pronto em 2013, 2014, tá? Ou seja, um grande teatrinho, tá bom? E aí o entrevistador em 2014 fala, mas e se a Europa ficar sem energia antes de Moscou ficar sem dinheiro, né? Como é que acontece? Ela, não, eu até entendo que isso é desconfortável. Olha como é que eles lidam com a segurança energética da Europa, né? Mas esse é um dos poucos instrumentos que a gente dispõe para poder frear o avanço de Moscou sobre a Europa e segurá-lo ali dentro dos seus interesses, né? Tá? Então, o que ela falou é o seguinte, ao longo prazo, nessa entrevista de 2014, o nosso plano é alterar a estrutura de dependência energética da Europa. A Europa não vai depender mais da energia de Moscou. Aí você fala, que legal, então o plano norte-americano era fazer com que a Europa se tornasse autossuficiente energeticamente, tivesse uma segurança energética, ela não dependesse mais de Moscou, nem mais de ninguém. Não é isso. Era trocar a dependência, fazer com que a Europa deixasse de ser dependente da sua energia de Moscou, mas passasse agora então a ser dependente dos Estados Unidos. Inclusive, a venda de petróleo norte-americano para a Europa cresceu muito. Inclusive, um dos livros mais importantes, um dos lançamentos mais interessantes que estão lá na livraria Daniel Lopes, é o livro A Estranha Morte da Europa, do Douglas Murray. Esse livro aí, pessoal, vai te dar um insight maravilhoso, vai abrir os seus olhos para o que está acontecendo hoje, tá? Se você quiser adquirir esse livro, segundo link aqui embaixo. Primeiro link é o link da Manual de Sobrevivência, vai fazer matrícula uma vez, vai estudar um ano inteiro conosco, informações privilegiadas ali, ou no segundo link tem o livro, tá? Então, voltando aqui, né? A ideia que estava já pronta há muito tempo e só foi apresentada publicamente em 2014, você está vendo agora, tá certo? E ela falou isso explicitamente na entrevista com a Condoleezza Rice. Ela não disse, a gente quer que a Europa deixe de comprar o petróleo de Moscou e seja autossuficiente. Não, ela falou, o nosso plano é que a Europa depende cada vez mais de uma plataforma energética norte-americana. E ela falou, o que nós queremos é que os oleodutos não passem mais pelos territórios ali de Kiev nem de Moscou. Aí você fala, mas passar por onde? Pelo Mar Báltico, como o Nord Stream? Não, eles querem que venha lá dos Estados Unidos. O mais curioso de tudo é que o Biden já havia dito, em 2021, que se o Putin entrasse efetivamente no país vizinho, não haveria mais o gasoduto Nord Stream 2. Aí a jornalista falou, mas como é que você ia fazer isso? Acabar com o Nord Stream 2? Aí ele respondeu, confie em nós faremos isso. E eles fizeram. Ou seja, tudo um planinho, tudo uma agendinha, tá? E antes de comentar rapidinho no Brasil, eu quero perguntar para você, por que você acha que na gestão anterior nos Estados Unidos, o homem laranjão, o loirão, o Donald, ele não quis seguir com essa agenda de enfraquecimento de Moscou? Ele não entrou numa rota de colisão com Moscou? A minha resposta é talvez porque realmente ele tem uma grande afinidade com o Putin. Talvez mais do que uma afinidade, talvez até uma aliança. E eu não estou falando de uma aliança comercial nem geopolítica, mas uma aliança espiritual. E não uma aliança Jedi, mas uma aliança dos Sith, se é que você me entende, tá? Agora, se essa agenda do que a gente está vendo na Europa já estava pronta há tanto tempo, tá?
imagine a agenda para o Brasil. Você tem alguma dúvida de que o Brasil está dentro dessa agenda? E de que o plano deles é sugar todos os nossos recursos naturais? Você tem alguma dúvida? Você pode ter certeza absoluta que tudo que está acontecendo no Brasil hoje é parte de uma agenda desse mesmo pessoal. Porque, assim como Kiev era um dos maiores produtores de energia, de alimento e de fertilizante da Europa, nós somos grandes produtores de energia e de alimentos. Eles têm o mesmo nível de interesse, principalmente porque nós estamos aqui pertinho deles na América do Sul, tá? Por isso você precisa, é o objetivo desse vídeo, olhar tudo como parte de uma agenda e sempre perguntar cui bono. O que é cui bono? Beneficia quem? Quem está sendo beneficiado com isso? Sempre lembrando que a estratégia antiga do Império Romano continua sendo implementada hoje, que é a estratégia do ordo ab caos, ou seja, a ordem a partir do caos. Primeiro instaura-se o caos para instaurar uma ordem nova. A mesma estratégia do dividir para enfraquecer para dominar, instaurar o caos para propor uma ordem nova. É isso que eles estão fazendo com a escassez energética, escassez monetária, escassez alimentícia no mundo. Veja o exemplo da falência do Banco do Vale do Silício, tá bom? Entenda o script, e entendendo esse script aí, você vai conseguir se preparar, tá? Vem estudar conosco, Manual de Sobrevivência, primeiro link embaixo, adquira os livros, segundo link aqui embaixo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, se já está inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, diz aqui embaixo o que você acha dessa agenda aí, em que parte o Brasil joga essa agenda, mais importante de tudo, clica no sininho das notificações para receber todas as novidades aqui no nosso canal, ok? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!